Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Ecos da Mensagem, um podcast da Calvary Campo. Eu sou o Alisson e Gui, a minha pergunta hoje é: o anticristo está entre nós? Primeiramente, boa tarde, né, cara? Já vem com essa bomba pra mim. Hoje o programa promete. Então, eu acho que não tá nessa sala entre nós, não está aqui, mas é uma pergunta complexa. Oi, você, meu nome é Guilherme, boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que você esteja, no Japão, ou vai ver a gente mais tarde, talvez, lavando a louça, ou não conseguir dormir pela noite, assistir a gente. Boa. Estamos aí com você e lembrando que também, antes de responder essa pergunta, antes de a gente entrar nesses assuntos, que são ecos do que a gente viu no domingo, queria falar sobre os nossos patrocinadores. Olha onde a gente chegou. Olha onde a gente chegou, cara. A gente não era ninguém. Era irmão da igreja. Era irmão da igreja. Temos a Calvary Café. Calvary Café, muito obrigado. Também a VIPTech, a gente está no estúdio da VIPTech. Então, gratos estamos por esse espaço. E outra pergunta também que a gente vai conversar hoje, entre outras, a gente está no fim dos tempos, cara. Tá acabando tudo? É isso mesmo, Alisson? Cara, hoje a conversa vai ser profunda. Brincadeira. Mas aqui o objetivo é um bate-papo mesmo. Sim. Entre amigos, a respeito daquilo que Deus tem falado conosco, né, na nossa igreja, e há várias perguntas aqui a se permear, mas vamos lá, Gui, vamos começar. Sim. Né, vamos encarar esse gigante. Vamos mesmo, vamos pra cima. Vamos pra cima. Então, mano, o primeiro tema é esse, a gente já começou e provavelmente você tá vendo aí, você que já viu a thumb, o título do podcast, você já sabe mais ou menos aquilo que a gente vai falar, mas vamos lá, Gui, o que você acha, cara? O anticristo tá entre nós? Boa. Assim, o Diego falou sobre isso dentro do sermão que a gente viu em 1 João 2, a partir do versículo 18. E eu vou, assim, brevemente falar sobre o que ele falou, assim, uma frase. E também a gente fala sobre outras como aprofundar um pouco nesse assunto. E a ideia é que, sim, é uma pessoa. A gente está num palco do momento que possivelmente ele tá aberto para ele aparecer, mas a gente entende, essencialmente, eu percebo que é uma figura, é uma personificação de um sistema, um sistema político. Também eu vejo que existe uma questão histórica quando a gente fala do anticristo, porque quando João está falando sobre isso, a gente entende que ele está falando sobre Roma. Assim, historicamente, dentro do aspecto da reforma, em muitas confissões de fé se fala até sobre o Papa, né? Apontam o Papa como o Papa como anticristo. A gente vê isso em algumas confissões de fé. E, claro, a gente não vai dizer necessariamente, é uma pessoa específica. Mas através da história vai se levantando essa questão através de personificações desse sistema, que é um sistema político, é um sistema assim religioso que vai contra Cristo. Assim a gente vê o nome do anticristo, vai diretamente contra o sistema que Cristo tá propondo. Você vê, por exemplo, até em Daniel 11, a gente entende que ele está possivelmente falando sobre uma figura política do momento, que é o Antíoco Epifânio. Então, a possibilidade que a gente entende que está falando sobre ele, como personificação daquele que vai contra Cristo, vai contra o que Deus está propondo. Então, assim, e a gente entende que... E até tem a questão, assim, na palavra,
de se colocar no lugar de Cristo. Isso, Né? sim. Não é só ser o antagônico da história, Sim. né? Mas isso não, de querer tomar o lugar. Isso. E eu vejo que vai sendo vários nomes, né? Vão sendo usados. Até Paulo vai usar o nome do iníquo, né? Que se levanta contra Deus. Mas eu entendo que é uma figura, é uma personificação desse sistema que alcança um auge final. Tem um momento histórico que a gente verá, que a gente não sabe quem é. Talvez não é nosso papel ficar adivinhando, mas a gente entende que vai se levantar uma pessoa, uma personificação desse sistema político, também religioso, assim, digamos que seria uma figura sustentada pela falsa igreja, onde vai existir um momento de uma apostasia, um auge de apostasia, onde as pessoas vão achar que não é, aqui está a solução de tudo. Sim. E esse sistema vai ser claramente algo que vai ser muito atraente, porque até aqueles que acham que não, talvez os cristãos solução, vão achar, nossa, é isso que a gente estava esperando. Então a gente entende que é um sistema que é totalmente oposto ao que Deus está preparando, mas as pessoas até dentro da igreja vão achar que é aquilo. Sim. Aquela é a solução. O Diego até citou que alguns historiadores da Bíblia e tudo apontavam, né, que talvez seria um líder muçulmano, mas dificilmente enganaria a igreja, né, alguém de fora, teoricamente de outra fé, né, de outra religião. Sim. Então é um sistema que em algum momento vai se personificar. Tanto é que no texto, João, ele fala o anticristo e os anticristos, né? Isso. Há uma diferença aí, Sim, né? sim. Mas aí, pensando, ainda, a gente vai falar também dos anticristos. Vamos falar, vamos chegar lá, só tô adiantando. Exatamente. Mas o anticristo é alguém que é algo que vem de dentro. Até porque para trazer confusão entre os cristãos, para que ele seja aceito facilmente, ele tem que nascer Isso. E até a ideia do nome, né? Anticristo. É um oposto a Cristo. Então, assim, é a ideia de que surge a partir de um sistema que confronta diretamente. Porque seria estranho você confrontar Cristo dentro de um sistema que não tem Cristo. É verdade. E até, Gui, eu tava pensando, mano, quantas vezes a gente já viu gente levantando hipótese, não, o anticristo é o fulano, não vai ser tal pessoa. Com certeza. Cara. Porque esse cara preenche todos os requisitos para ser anticristo. Eu acho que isso é uma grande dificuldade, porque a gente começa a falar sobre o anticristo, a gente começa a falar sobre algumas coisas que vão aparecer nesse sistema, nesse momento, dessa figura, e a pessoa, enquanto ouve, já começa a criar, acho que já sei quem que é então. Exato. Já consigo imaginar. Matei a charada. Tem tudo a ver com esse cara. Então, isso talvez é a superfície, né? Mas no processo eu já ouvi, cara, assim, pessoas fazendo contas em relação de quantos papas já teve, os nomes dos e papas. se morreu dessa forma, esse texto fala não sei o quê. E é difícil, cara, porque assim, mas assim, algo que talvez a gente tenha que ter a nossa mente em primeiro lugar é que esse sistema ele é diretamente e talvez meio que assim rapidamente vencida por Cristo. Sim. Na parousia de Cristo. Assim, quando Cristo volta, esse sistema assim mesmo se levantando com esse propósito de confundir, de expor um sistema assim além de Cristo, ele é completamente destruído por Cristo. Então, assim, não é um sistema ao qual a gente necessariamente precisa ficar com medo. Sim, se preocupando, né? Então é meio... E de fato, né? A gente confunde muitas vezes, né? A gente fica perdendo muito... Eu acho que a gente perde muitas vezes tempo. Sim. Em ficar pensando demais. Nossa. Fazendo conta e tentando matar a charada. Que não é objetivo, né? Até se a gente olhar o próprio texto da Epístola de João,
Ele não tá falando, tipo assim, ó, não sei o quê. Não, é mais uma mensagem de esperança, ao mesmo tempo assim, um alerta, tá? Ó, fique esperto porque alguns anticristos estão se levantando entre vocês. Isso sempre teve, né, Gui? Sempre Sim. teve. A gente vai entrar nesse ponto. Sim, Mas- mas até no próximo versículo dessa perícope que a gente Sim. estudou, no versículo 28, Uhum. que a gente estava conversando antes, Sim. que fala sobre, João está falando, Uhum. olha, se preocupe com quando Permanecer em Cristo. em permanecer em Cristo e quando Cristo aparecer, Uhum. para que a gente não seja envergonhado na frente dele. Exato. É. Então parece que tem essa ênfase, olha, não estou falando isso para vocês ficarem com medo do anticristo, Uhum. mas se preocupe, na verdade, quando Cristo vier, Sim. não quando o anticristo vier. Sim, volte os seus olhos para Jesus. Exatamente. Né? E o anticristo É meio louco já isso, tá né? derrotado, né? É, exatamente. Mas, da hora. E aí, assim, uma pergunta que surge nesse processo, porque a gente está falando sobre algo que aponta para o fim dos tempos. E você acha, Alisson, o mundo tá acabando, cara? Está no fim dos tempos? Cara, Acabando? sim. Sim, ainda mais pelo calor que tá. Exatamente. Tá Tá ficando tá insustentável. ficando insustentável. Mas brincadeira. Sim, ó, dentro daquilo que o Diego falou também, né? A gente vive a última hora. Sim, Não a última hora, né? Olha, daqui 59 minutos e 59 segundos o mundo vai acabar, né? uhum, Mas nós estamos caminhando, talvez, para. Até essa questão da última hora, né? Na verdade, desde que Cristo volta aos céus, uhum. até a vinda dele é chamada de última hora, né, historicamente. Então, sim, nós vivemos nesse intervalo. Mas, como o próprio Diego disse, se essa então é a última hora, nós estamos talvez nos últimos segundos. Sim, Talvez aqueles acréscimos ali, né, uhum, caminhando para o final do jogo. sim, Então, sim, cara, nós estamos nos fins dos tempos. Nós temos várias formas de interpretar, né, a escatologia, Uhum. o final dos tempos. sim, Várias visões diferentes. Nós Sim. vamos ter os pré-milenistas, Uhum. os pós-milenistas, os amilianistas, uhum. né, me corrija se eu estiver Sim, 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 falando errado, mas são interpretações diferentes. sim, Né? Uma, Cristo volta à Terra, reina por 1000 anos e depois então ele leva os seus. Outros, não, é 1000 anos, mas é sem Cristo. E depois ele volta, uhum. onde a igreja vai reinando progressivamente. Sim, Outros vão dizer, não, nós já estamos vivendo esses 1000 anos. Sim. A gente não sabe, não é literal. Então daqui a pouco Cristo volta. sim. Gui, o que a gente crê? Assim, a gente lembrar que talvez a visão mais comum hoje em dia, Uhum. mais sustentada dentro da... Do evangeliquez, né? Sim, o que a gente mais vê é a questão do deixados para trás, Boa, né? boa. E assim, Das assim, roupas largadas no chão, as pessoas isso, que assim, somem. historicamente e até dentro do ideal reformado, essa não é a principal visão. Uhum. Essa é uma visão que cresceu assim há pouco tempo. Uhum. Pouco tempo, desde o século passado começou a crescer assim exponencialmente, porque essa visão assim talvez é mais dramática, é fácil de dramatizar, Sim. né? E tem essa ideia de que não, Cristo vai voltar, mas aí tem um período de 7 anos, 7 anos e meio, Uhum. aí tem um milênio onde a igreja, grande tribulação. a grande tribulação, a igreja reina com Cristo. Então, assim, é uma visão que é baseada em alguns trechos bíblicos. E claro, hoje não é discussão sobre como a gente refuta essa visão. Uhum. Assim, Não. também não é o objetivo agora. Sim. Mas a gente entende que a visão reformada, a visão que a gente tem na Calvary, pelo menos, também, é a milenista. Nós somos amilenistas. Uhum. A gente entende que o milênio é um milênio não necessariamente, não literal, é um período de tempo, desde como você falou, né? Desde a ascensão de Cristo aos céus até o momento que ele volta. E quando ele volta, é uma volta definitiva, onde ele inaugura
o reino dos céus aqui na terra, onde a Nova a Jerusalém. Nova Jerusalém desce aqui na E terra. um reino restaurado, né, Gui? Um reino restaurado, exatamente. Então esse período de... É bom a gente não entrar, cara, em Sim, questões assim perfeito. muito profundas, porque... Mas assim, mano, eu lembro de, por exemplo, um episódio na minha adolescência, porque eu cresci assim, logo que meus pais, minha família se converteu, a gente viveu bem a época assim, que tudo era pecado, que, Sim. sabe, que de ler o rótulo da Coca-Cola ao contrário, todas Sim. essas, né? Mas eu lembro um dia bem específico da minha adolescência, assim, que eu tava em casa, tava no meu quarto, eu sempre dividi quarto com meu irmão, mas nesse dia eu não lembro por que meu irmão não estava. E eu tinha um baita de um toca-disco, toca-CD do lado da minha cama. Você não é tão velho, né, cara? Não, aparenta, mas tipo Não é carro de prefeitura, tá ligado? Que o ano é bom, mas a lata nem tanto. É mais ou menos isso. Toca CDs, toca CDs. Isso aí. Era um toca CDs. E aí eu coloquei um disco de uma banda chamada Cats Barnea. E eu já era Clássico. tarde, clássico. Depois das 10, assim, acho que já era, eu coloquei a música pra dar um relax ali. A gente não tinha celular, não tinha nada pra ficar mexendo, né? Enfim. E aí começou a tocar uma música que falava sobre os fins dos tempos e, tipo, tinha todo um drama, mano. Sim. Falava, tipo assim, o padeiro, o jornaleiro sumiu, as crianças, os aviões desgovernados e tal. E, cara, começou a me gerar um medo, meu irmão, mas um medo, tipo assim, cara, e o que João tá trazendo aqui é uma esperança. Sim. É meio que, tipo assim, cara, mas uma hora isso vai acabar. Sim. Uma hora a gente vai estar no céu, né? Sim. Isso que... Claro, isso vai muito de encontro com o ideal desse sistema anticristão, do anticristo, né? Que faz com que a gente coloque um valor alto demais em coisas que são completamente temporárias. Sim. Eu lembro também até em acampamento de adolescente. Eu lembro que uma vez estava no acampamento e o pessoal do quarto, meia-noite, ele acordou assim, cara, vamos ler Apocalipse. Aí eu lembro o pessoal chorando, com medo, assim, não, as 7 trombetas, tem um bicho estranho, não sei o quê. E de fato, quando a gente fala... E eu conheço pessoas, de fato conheço, já tive contato, já pastorei pessoas que tinham medo de ler Apocalipse. Fala, pastor, assim, eu amo a Bíblia, mas Apocalipse eu não encosto. Eu tenho medo, tenho pavor de ler Apocalipse. E assim, claro, você trabalha com essa pessoa para ajudá-la a entender que Apocalipse, de fato, é uma carta com o objetivo de trazer esperança à igreja. Com o objetivo de trazer, assim, cara, Deus está no controle. O que Satanás está fazendo, o que Anticristo possa fazer, o que for que possa acontecer, que vai acontecer, a grande tribulação, as trombetas, isso apenas são relances, tentativas de glorificação de Satanás. Sim. Tentativas de Satanás falar, não, eu sou grande, eu sou poderoso, mas nada, são cópias, né, do que Satanás faz. Se você vai lendo assim Apocalipse de uma forma cuidadosa, você vê que sempre depois de uma aparição, né, da glória de Deus, sempre tem uma tentativa de Satanás demonstrar sua glória. Sim. Sempre é o que a gente vê na história, né? Satanás sempre tentando falar, não, eu sou grande, eu sou digno de ser seguido, mas ele sempre é vencido. Assim, nunca... É sempre uma cópia muito barata. Sim. Não há comparação. Então, assim, é como se fosse uma caricatura. Ele tenta ser uma caricatura mal feita. Então, assim, João está trazendo uma esperança para a igreja, falando, olha, meus irmãos, o fim vai ser glorioso. Satanás vai tentar espernear, mas o fim vai ser glorioso. Sim. Não, o que você vai falar? Não, até, tipo, separei aqui os últimos versículos de Apocalipse, porque ele traz realmente isso, né? Ele vai dizer assim, ó, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, vem em breve, amém, vem Senhor Jesus. Sim. Então é isso, ele vem em breve, né? Isso é para nos dar esperança. Sim, com certeza. Bom, acho que a gente deu uma devagada no tema aqui, né, Gui? Não, cara, é por aí, dentro. é por aí. É algo... Então vamos lá, então eu vou te mandar uma pergunta agora. Tá bom, pode vir.
Tá, nós estamos falando então do fim dos tempos, mas o texto de João, ele não fala só do anticristo, Sim, mas sim dos anticristos. sim. Qual a diferença entre um e outro, assim, entre o anticristo e os anticristos? Cara, não sei se. Ó, a gente tá falando de fim dos tempos. Começou a chuva. Cara, aqui. não sei se vocês estão ouvindo aí pelo podcast, mas tá uma chuva assim. Ó a trombeta. É a primeira trombeta. Sei não, cara. A gente começou o tema. Mas daqui a chuva pouco assim. fica só os microfones que a gente já foi, gente. Cara, mas. Não, volta a pergunta. Eu que tava Tá, aqui vamos pensando lá. em chuva, cara. Concentra aí, Gui. Tá. Nós estamos falando sobre os fins dos tempos. Sim, A última hora, os últimos segundos. sim, E João vai dizer que nos fins dos tempos vai surgir sim. o anticristo. Isso. Mas ele fala também no texto, no plural, os anticristos. Sim, Cara, qual que é a diferença entre o anticristo no singular e o plural? sim. O anticristo, a gente percebe que está falando mais sobre uma figura, uma personificação final desse sistema. Sim. Que no percorrer da história a gente encontra tipos. Pessoas que apontam para isso, mas a gente tem que, claro, não foi o final, não foi o fim das coisas, não foi o anticristo principal. Uhum. Mas se pudesse dizer, né, com essa nomenclatura. Mas o anticristo se refere a uma pessoa. Os anticristos seriam, de certa forma, os falsos profetas. Aqueles que estão ligados a esse sistema, que vai contra Cristo, mas que vão pregar uma mensagem onde eles se alimentam desse sistema. Uhum. Então seriam os falsos profetas. Sim. Voltamos, Gui. A chuva deu uma atrapalhada Sim, aqui, sim, né? entrou aqui dentro e... Tivemos que dar uma segurada aí, quase parar o dilúvio podcast. aqui embaixo. Mas vamos lá, mano. Vamos lá que o assunto tá bom. Gui, a gente tava falando, você deu uma definição sobre os falsos profetas, os falsos mestres. Cara, mas assim, como identificá-los? Quais características, assim? Claro. Essa é a... Como é difícil, né, cara? Uhum. Porque a gente estava falando sobre isso uns domingos atrás na aula sobre interpretação bíblica lá na igreja. E falando assim, toda igreja que você for vai falar que é bíblica. Uhum, claro. Não existe nenhuma igreja que vai falar, não. Nós aqui Ninguém não vai somos... assumir. Ninguém vai assumir. Nós não somos bíblicos. Meu irmão, Igreja a gente é antibíblica. sincero já. Não tem como, né? Todo mundo vai falar, não, a gente é bíblica, somos uma igreja bíblica, somos uma igreja séria. Existem os lugares onde talvez o pastor, os que ensinam, né? Talvez eles... É uma falta de conhecimento. Talvez existe uma falta assim de... Beleza, você dá esse desconto, Uhum. se tem como dar um tipo de desconto. Tem outros lugares que de forma muito descarada, Uhum. pilantra. Uhum. Tipo, mau caráter. Mesmo. É difícil. Uhum. Mas talvez eu gostaria de ir nessa resposta de como que a gente discerne isso, como que a gente percebe quem são os falsos profetas. Eu vejo que é importante ver o que seria um verdadeiro profeta. Uhum. Né? E olhando para a palavra de Deus, eu gosto se eu vou falar sobre isso, eu gosto de ir no ideal do Walter Brueggemann. Uhum. Que é a ideia de que assim, um profeta ele tem uma noção de 3 tempos. Tá? Ele tem uma noção clara do passado. Uhum. Ele olha para o passado, porque aí ele olha para como as coisas deveriam ser, como as coisas foram feitas, principalmente olhando para o Pentateuco, olhando para o que Deus diz sobre as coisas, qual que é a ideia de Deus sobre como as coisas deveriam ser, o que Deus fala sobre como as coisas devem ser. Então o profeta consegue olhar para o passado, ter uma correta interpretação do que Deus fala. Então não adianta só olhar para lá e interpretar de forma errada. Então ele tem uma interpretação adequada sobre o que Deus fala. Então um profeta tem esse olhar para o passado, olhando para o que Deus fala sobre como as coisas devem ser. Um profeta também tem um olhar adequado sobre o presente,
Tá? Ele olha para o passado, ele olha para o presente e fala, não deveria ser assim. Uhum. Tá errado. Isso que está acontecendo não deveria ser assim. Uhum. Porque Deus disse isso sobre isso. Uhum. Então eu lembro de isso que a gente vê claramente entre os profetas, na palavra de Deus. A gente vê o clamor deles, porque existe uma tristeza genuína em relação ao que era, o que era para ser, o que Deus fala Uhum. e como se torna uma realidade. Uhum. Então o profeta tem uma noção clara sobre o que está acontecendo. E consegue diagnosticar a partir da palavra. Uhum. E o profeta também tem uma visão clara do futuro. É como se fosse uma noção de, em que direção nós precisamos ir, enquanto a gente volta para a palavra, como as coisas deveriam ser, ou serão na Nova Jerusalém, Uhum. quando Cristo inaugurar o reino na sua parousia, na sua volta, como as coisas serão e como aquelas coisas refletem para hoje e como nós devemos viver Uhum. em relação ao futuro. Boa. Então, assim, se a pessoa que está pregando tem uma má interpretação do que Deus fala, ele não consegue perceber o que está acontecendo, e ele não tem uma visão clara Uhum. sobre como será a Nova Jerusalém, para onde a gente está indo, essa é um falso profeta. Uhum. E é o que a gente vê geralmente, essa ideia de que a pessoa às vezes tem um foco exacerbado no presente. Uhum. Né? Ele fala, não, você vai ter isso. Assim, eu vejo isso muito claro, por exemplo, Jesus é o perfeito, né? Profeta. E ele vê o problema do presente, Uhum. e você vê isso, por exemplo, nas curas, nos milagres. E ele percebe, essa pessoa quer uma cura, quer um problema para agora, mas o problema dela esse problema de, sei lá, de físico, esse problema físico é só é algo que está sendo importante na vida da pessoa. Uhum. Jesus não vai, eu vejo que existe esse olhar pastoral de essa pessoa está com a perna quebrada, ela quer uma cura, mas o maior problema dela não é isso, é a questão do pecado. Então, assim, isso você vê em todo o movimento profético de Cristo. Sim. Em relação à comida. Eu não vim para encher a barriga de vocês. Uhum. Embora eu tenha feito. Embora eu enche a barriga. Mas não é... de pão viverá o homem. Não é isso, exatamente. Não é só isso. Porque isso é terreno, acontece aqui. É algo natural. Mas não é apenas sobre isso. Olha para a eternidade. Uhum. Então, assim, se um profeta, se um mestre, ele tem um olhar mais focado em coisas terrenas, embora seja, a gente entende, embora a gente precise olhar pro que a gente tem hoje, a gente precisa cuidar do que Deus nos dá na terra, a gente precisa cuidar do nosso dinheiro, ser bons mordomos, nossa família, nossas coisas, que nem até o Diego mencionou sobre isso. Tem um carro, cara, é bom comprar um carro novo, beleza? Se você tem a oportunidade, se você tem beleza. Não é pecado você viver uma vida de conforto. Né? Exatamente, mas pecado é você viver em razão do seu conforto. Exatamente. Então, se você vê uma pessoa que fala, eu sou pregador do evangelho, mas dentro da minha forma de pregar, dentro do que eu trago, a minha ênfase está muito mais ligada a algo que vai acabar aqui na Terra, então é um grande sinal que é um falso profeta. Entendi. Entendeu? Entendi. Mano, fico pensando assim, hoje em dia, falsos profetas sempre existiram, né? Sim. Desde, tanto é que João tá alertando Sim. a igreja. Mas, no mundo como hoje, que a gente tem, cara, sei lá, você entra no YouTube e você pode ouvir o pregador que você... do jeito que você quiser, o estilo de pregação que você quer, o tema que você quer. Você entra lá e procura e assiste. Você acha até pregador que vai ser conivente com... que vai dar a resposta que você quer ouvir. Sim. A gente precisa ter muito discernimento em saber aquilo que é certo, aquilo que é bíblico e aquilo que é um falso profeta. Sim. Hoje você tem, cara, diversos materiais aí, o Diego até citou, fez a brincadeira
falando, né, da questão do livro, que às vezes as pessoas chegam, pastor, tô lendo tal livro, ele, legal, mas então, talvez tenha um melhor, né? Pô, talvez em vez de tomar esse café, toma um café da Calvary, né? Exatamente. Coisa desse sentido, né? Enfim, cara, eu me lembrei de uma história, Uhum. diz que todo pastor gosta, né, de contar histórias, Sim, né? E sim. acaba sendo um Aham. bom contador de histórias. Mas eu me lembrei de uma história que um dia eu ouvi, um amigo pastor contou sobre um bancário, que ele era muito bom em detectar notas falsas. Então, assim, não adianta, ninguém ia empurrar uma nota falsa para Sim. aquele cara, né? Antigamente, acho que talvez cabe um disclaimer aqui. Antigamente, para pagar as contas, as pessoas iam ao banco, levavam seus boletos. Você se entrega assim, né, cara? Você se entrega muito. Ah, mano, mas acho que. Primeiro toca discos, não, toca CDs. Não, mas ir ao banco, ainda hoje há pessoas que fazem isso, mas você ia ao banco para pagar as suas contas, você pagava elas com dinheiro, e muitas vezes. Dinheiro? O que é isso? Cédulas. O famoso Pix de papel. Exato. E havia golpes, né, de notas falsas e tal. E não tinha um mecanismo tão fáceis. Quando essa história, essa fábula, né, se passa, não tinha tantos mecanismos, aparelhos, canetas que identificavam se a nota era falsa ou não. Mas aquele cara era muito bom. E aí um dia perguntaram assim, como que você chegou nesse patamar assim de identificar facilmente o que é uma nota falsa apenas pelo olhar, por pegar? Ele falou, de tanto conhecer a verdadeira. Sim. Então o treino dele não era ficar identificando notas falsas, porque uma hora o método de falsificação muda, mas era em conhecer bem uma nota verdadeira. Sim. E aí qualquer coisa que fugisse daquele padrão qual ele conhecia, ele sabia que era falsa. Cara, muito bom. Que é uma história assim, entra perfeitamente nisso, cara. E o que é tenso? Porque a gente vê, por um lado, a questão de, beleza, o que é um falso profeta? Né? A gente vê de várias formas, né? Nesses pontos, em relação a como ele prega, em relação também à forma como ele vive. Né? Assim, é difícil você falar, tá, a pessoa não vive o que prega. É difícil a gente, talvez, passar do limite, porque, assim, a pessoa, ela não é perfeita. A gente tem que saber discernir entre, tá, a pessoa pode pregar e às vezes errar naquilo, a pessoa não é perfeita, a pessoa não é o pastor não é um semideus, um demiurgo, aquele que, não, eu sou um segundo Deus na Terra, mas ele é alguém que anda na direção de seguir a Cristo. Então, assim, agora, se você percebe que não existe a tentativa nesse pastor, nesse profeta, ele vive uma vida em direção à falta de arrependimento, aí você tem outra forma clara, né, de que esse cara, assim, ele é um falso profeta. E a gente tem toda a questão na Bíblia de como essas pessoas, esses falsos profetas, vão prestar contas diante de Deus. Né? A gente tem esse aspecto. Esses caras, eles vão prestar contas diante de Deus. Mesmo os que fizerem isso de forma, digamos, sem querer. Porque você não saber de uma lei não te deixa impune da lei, né? Com certeza. Então, assim, por isso que existe, por um lado, um aviso para nós, pastores, de que o que a gente está fazendo é algo muito importante, muito perigoso. Agora, existe o aspecto do crente, daquela pessoa que não é um pastor, que não é aquele que não ensina, na verdade, né? Digamos, entre parênteses, o crente normal, que é meio estranho dizer, mas é a pessoa que não... que vai na igreja, que... não ocupa uma função de ensino. Isso. Ele ama Cristo, ele está aprendendo sobre Cristo, mas ele talvez não tenha esse peso sobre ele. Não, eu não estou indo hoje para a igreja para ensinar. Mas existe também a cobrança sobre essas pessoas, né? Assim, como que você veria a cobrança sobre essas pessoas? Que eu tenho algumas coisas que eu penso sobre isso. Mas como que você vê? Porque assim, a gente às vezes fala muito sobre os anticristos, falsos profetas. Mas e as pessoas que precisam se precaver em relação a isso?
Eu acho que é um pouco da história que eu trouxe aqui. Sim, É se preocupar com Cristo. sim, É olhar para Cristo, é estudar as Escrituras, é ter esse contato diário para que, seja através de um livro que você está lendo, seja através de uma pregação, cara, qualquer coisa, a partir do momento, cara, peraí, isso não tá na Bíblia. sim, Peraí, isso daí tá indo contra aquilo que eu acredito. E você sim. fecha, você desliga a TV, você se levanta e sai daquele lugar Sim. tranquilamente. Então, Tipo, é que te fazer uma pergunta em relação a... Porque assim, você acha que existe pouca preocupação das pessoas em relação a... Ah, tipo, será que existe falsos profetas ou não? Mas tudo bem, mas... Gui, eu acho que talvez assim, a partir do momento que a pessoa, sei lá, você vê uma pregação, acho que a Sim. partir do momento que a pessoa, eu tô falando, espectador, Uhum. ele parte do princípio que alguém que está ali ensinando é um pastor, Sim. ela pode correr o risco de talvez fechar os olhos. Uhum. Cara, se ele é um pastor, ele é um pastor. Sim. Eu vou ouvi-lo. Mas existe um perigo nisso, Existe né? um perigo, Totalmente. porque. E aí é o fato de você ser criterioso, Sim. você conhecer. Talvez é o que os bereanos Sim. faziam, né? Analisavam. Não, mas Sim. espera aí. Isso que você está pregando tá na Bíblia? Sim. Cara, porque assim, na boa, tem muita gente, cara, que hoje tá aí nas redes sociais fazendo devocionais, trazendo reflexões. Cara, você vê, tipo, sei lá, galera, artistas que de repente, agora eu sou cristão, então aí Sim. o cara já começa um grupo de estudos, Sim. mas assim, e isso vai disseminando falsos ensinamentos. Sim, eu acho que existe de fato, e eu vejo que isso faz parte do sistema do anticristo. Uhum. Porque eu vejo que hoje você vê pessoas muito mais preocupadas no nível do louvor, Uhum. na, na estrutura da igreja. Vem a igreja como, não, aqui tem... Na experiência. o que eu posso receber aqui desse clube? Uhum. E aí quando chega a pregação, mas tipo, o louvor foi top, mas a pregação, mas meu, pelo menos o louvor tá da hora, pelo menos aqui eu tenho tudo. O louvor me arrepiou, o louvor mexeu Eu senti comigo. tudo no louvor, mas a pregação é bem fraquinha, mas... E assim, eu vejo que isso vai muito contra. E até lugares assim, onde a pregação é sempre, sei lá, botando, amassando o ego da pessoa, né? Massageando Sim. o ego da pessoa. Eu vejo que, cara, assim, esse ideal de a gente conhecer a palavra não é não é um luxo. Uhum. De, que eu quero escolher. Eu me aprofundo ou não, não quero muito. Cara, assim, tem uma história que eu acho assim, fantástica. A gente estava falando outro dia sobre a questão da Confissão de Fé de Guanabara. Sim, conversamos esses dias. E, cara, assim, eu acho isso fantástico, porque, para aqueles que não sabem, a Confissão de Fé de Guanabara foi o primeiro documento reformado, a primeira confissão reformada escrita nas Américas, no século XVI. Guanabara porque foi no Rio. Foi no Rio. Uhum. Então, assim, quando você lê pela primeira vez, você depois dá uma olhada, quando eu li, pelo menos pela primeira vez, depois de ler outras confissões de fé, que geralmente são documentos, assim, muito, muito completos, são grandes, extensos, que falam sobre o que eles creem sobre a fé cristã. Isso acontecia muito no início da Reforma. E quando você lê a Confissão de Guanabara, você vê que é um documento assim relativamente simples. Tem perguntas, não tá formulada em eu creio, não sei o que, eu creio isso, Declarações, eu creio isso. né? São declarações de fé. E quando você lê pela primeira vez, você percebe que é um documento assim relativamente simples para um teólogo. Você fala, nossa, tá escrito com uma linguagem simples, mas bem completo. E quando eu li sobre a história, eu fiquei assim, nossa. E você percebe que, na verdade, ele foi escrito não por teólogos, mas por cristãos que não eram mestres, cristãos leigos, eram calvinistas, e eles tinham 12 horas para escrever o documento
enquanto eles estavam encarcerados aqui no Brasil e falaram: olha, a gente quer que vocês respondam essas perguntas. Vocês têm 12 horas para responder pela noite. E eles tinham a leve impressão que eles morreriam no dia seguinte. Porque era basicamente aquilo, essa era a noção, naquele momento histórico. Eles falam meio que as últimas palavras. porque eles estão falando, os católicos que estavam prendendo eles, né, o líder era um general, prendeu eles, é basicamente isso, ó, a gente só quer ter certeza que a gente está matando vocês por hereges. Era basicamente isso, ó, dependendo do que vocês responderem nessas perguntas sobre a fé, vocês vão morrer ou não. É basicamente isso. Vocês têm 12 horas para responder. Então imagina, caras que não eram pastores, que não eram mestres, eles conseguiram formular a Confissão de Fé de Guanabara. Depois você que está ouvindo a gente, lê lá. E cara, assim, eles têm uma noção clara sobre a fé, sobre princípios doutrinários, sobre o que a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus ensina. E muitas vezes a gente pensa, cara, assim, hoje em dia você pode entregar essas perguntas para uma pessoa que está 30 anos na igreja, o cara não sabe explicar, o que é o evangelho. Sim. Então, assim... vive uma superficialidade, né, Gui? Por isso. E muitas vezes, assim, o cara, ele vive de respostas prontas que ele aprendeu durante a vida dele. E às vezes tem uma teologia em cima de músicas, tipo, o cara responde, não, onde que tá escrito na palavra? Não sei, mas eu sei que tá na letra da música. Tipo, não é errado, assim, a música mas também música, nos ajuda. Ela auxilia no ensino. Isso, mas cara, assim, 500 anos atrás, não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha o ChatGPT, não tinha a mínima facilidade dos caras aprenderem sobre isso. E os caras já tinham esse anseio por saber o que eles criam. E hoje a gente tem tanta facilidade, a gente tem tantas ferramentas. Assim, no Brasil, cara, até as pessoas com menos finanças, elas têm acesso a um celular. Elas podem ter acesso ao YouTube. Podem ter acesso a material teológico. Tem, assim, hoje a gente tem escolhas por traduções, cara. E antigamente você não tinha traduções. Então, assim, existe pouca... A gente às vezes coloca muita culpa sobre os falsos mestres, mas a gente fala, cara, assim, mas as pessoas que estão caindo na lábia desses falsos mestres, será que não deveria haver uma preocupação pela formação? Acho que você chegou num ponto assim, se tem falsos mestres e se esses caras estão aí é porque tem público. Sim. Né? Sim. Tem público pra sustentar. Sim. Mano, você acredita que, então, assim, resumindo tudo, o antídoto, a vacina Sim. contra o anticristo, não contra o mas assim, que nos ajude a identificar o anticristo e contra os anticristos, permanecer em Jesus, certo? Completamente, cara. Assim, é o que o João fala, né? Se apegue ao que você tem em Cristo Jesus. E eu vejo que é isso. A gente precisa se apegar ao que a gente tem. O anticristo, os falsos profetas, o fim dos tempos, cara, tá aí. Mas é inevitável. É inevitável. Mas o que eu vejo que é o objetivo de João, que ele é muito pastoral em todo esse processo, ele tem esse objetivo de falar, meu irmão, assim, isso vai acontecer, mas não fique aflito sobre isso. Que Deus já te deu algo precioso, que é Ele mesmo. Então se apegue a Ele e se apegue naquilo que Deus te deu. Ou seja, para nós hoje, eu entendo que, cara, se apegue a Cristo, se apegue ao que Deus falou. Porque a tentação, e é o que a gente vê na perícope anterior, que de João, é que a tentação sempre vem para nos afastar do que Deus falou. A tentação vem com uma promessa de que existe vida longe da palavra de Deus. E Deus fala, filho, assim, se apegue apenas ao que eu falei. Porque em mim você tem vida. Em mim você tem tudo o que você precisa. E por isso que eu vejo que existe essa ênfase. Cara, assim, a gente tem o bem mais precioso, que é a palavra de Deus, é o que Deus falou. Então, assim, a gente precisa se apegar a isso.
a gente precisa ser grato por isso. Não olhar para a palavra de Deus e falar, é o que Deus me deu, né? Uhum. Que pena, o mundo tem tanta coisa bonita, mas vou ficar aqui na palavra. Não, assim, a palavra é tudo. Uhum. E o mundo, o anticristo, tá ele é basicamente ele está se alimentando desse sistema que vai contra o que Deus falou, que vai contra a palavra de Cristo, vai contra Cristo, falando não, existe vida fora de Cristo. E Cristo não, peraí, a vida está em mim, tudo está em mim. Então se volte a mim, aprenda sobre mim. Então assim, eu vejo que da mesma forma que os falsos profetas vão prestar contas diante de Deus, aqueles que não se apegaram a Cristo, aqueles que não se apegaram à palavra, aqueles que foram facilmente vencidos pela tentação dos falsos profetas, porque os falsos profetas vão falar o que enche os nossos ouvidos, né? Por isso que tem tanta gente ouvindo, porque essas pessoas são meio que entregues aos falsos profetas. Agradável, né? Porque o coração delas está naquilo. Então o falso profeta vem e fala, nossa, é isso que eu queria ouvir. Então assim, essas pessoas que são facilmente vencidas pelos falsos profetas, pelas falsas palavras, vão prestar conta diante de Deus. E hoje eu acho que a gente tem muito menos desculpas. Exato. Tipo, você já não tinha desculpas antigamente. Mas você poderia alegar, não, de Deus, eu nunca tive acesso à palavra. Beleza. Mas hoje, o que você vai prestar? O que você vai ter de desculpa diante de Deus? Deus, eu gastei 8 horas no TikTok na semana e não tive acesso a... Como assim? E eu aquele dia, né, virão diante de Jesus falando, não, eu fiz um monte de coisa. Mestre, e Jesus vai olhar e falar, cara, eu não faço ideia quem você é. Me desculpa, nem sei quem você é. Então, eu vejo que vai ter muitas desculpas no final, vai ter muitas justificativas, mas não haverá desculpas. Então, assim, eu vejo que isso que João está falando, assim, cara, assim, se preocupa porque Cristo está vindo. O que você vai apresentar para Ele? Sim. E enquanto você falava, eu me lembrei de uma canção muito bíblica, que vai dizer, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Sim. Jesus é muito maior, ele vai vencer o anticristo, ele já venceu vários anticristos que surgiram, e a questão é se apegar a ele. Sim. Né? E é isso que você falou, e saber que, cara, a gente vai prestar conta. Nós, pastores, na questão do ensino, mas cristãos também vão prestar conta diante de não ter enxergado. Sim, o fim é pastoral, né? O fim é um convite a, cara, vamos nos aproximar de Cristo. Sim. Vamos nos apegar ao que Ele nos deu, que Ele mesmo, a sua palavra. E como que a gente tem desenvolvido isso, né? Será que a gente só pensa nisso depois, não, vou me apegar a Cristo, mas depois eu gasto tempo me apegando a outras coisas, né, que são temporais, ou eu falo, não, como que a gente se volta, né, para Cristo? Exato. E acho que é o processo diário, né? Então, assim, como o Diego também falou na sua conclusão, é algo diário, é algo, como que eu sou grato diariamente pela palavra, como eu dependo diariamente da palavra, e como que é essa luta nossa, né, cara? Enxergar o nosso lugar também, né, Gui? Sim. De as nossas dificuldades, né, em permanecer, né? Sim. Fechamos, mano? Fechou, cara. Tamo Fechou. Junto, obrigado mais uma vez. Deus te abençoe, Deus nos dê graça nesse processo. Tamo junto, cara. É nóis. Semana que vem estaremos por aí de novo, né? Isso. Se Deus permitir, né? Se Deus não voltar até lá. Antes. Exato. Exatamente. E se você gostou desse conteúdo, peço que você curta, compartilhe, envie aí para os seus amigos. Aí se você também ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários e... A gente vai abrir uma caixinha de perguntas. Também, mas se quiser colocar aqui nos comentários... Coloca nos comentários e... Facilita. Vamos tentar abrir um momento na semana que vem para responder as perguntas. Isso, e de repente a gente abre a conversa semana que vem respondendo as perguntas. Acho que é uma boa, Gui. Então compartilhe, assim como o Diego fala, né, como uma fake news. Isso.
né? Assim, Fala assim, tem 2 caras falando sobre o anticristo, ó, você precisa saber tudo sobre o anticristo. Pode será que é você? compartilhar. Não, né? Não é cara, né? Esse não é você, cara. Vamos colocar no título, aprenda a detectar o anticristo. Gente, Deus abençoe, Deus fique abençoe, na paz, gente. até uma próxima. Valeu, Cosmo! Valeu.